Programa Tambor o Debate, voltando aqui nessa conversa que nós estamos tendo hoje sobre justiça, papel da justiça, importância da justiça, distribuição de justiça, com o ministro Teodoro Silva Santos, que é um nordestino, que é cearense, que é de Juazeiro do Norte, cararizeiro, como a gente diz, vizinho ali do sertão, muito próximo do sertão da Paraíba. Ministro, o senhor terminou o outro bloco discorrendo sobre a importância da justiça na promoção social, da igualdade, enfim. Eu vou pedir a sua opinião sobre agora uma questão mais concreta, que é a seguinte. Vez por outra, há a ideia, de uma maneira geral, que a criminalidade, de uma maneira geral, tanto o crime comum quanto o crime de corrupção, ele existe em maior escala devido à impunidade. Qual a sua opinião sobre isso? Pessoalmente, eu não penso dessa forma. Por que é que eu digo que não penso dessa forma? Acredito que pontuar que a criminalidade do Brasil é culpa exclusiva e majoritária das leis penais, por exemplo, é uma afirmação muito simplista. E vou lhe dizer por que simplista. Pela minha experiência, que, conforme aqui lhe falei, fui delegado de polícia, fui da Polícia Militar, fui delegado de polícia, fui promotor de justiça, fui procurador de justiça, fui desembargador e hoje sou ministro do STJ. Graças a Deus. O que é que me diz a experiência? A criminalidade, a raiz da criminalidade é exatamente a desigualdade social. Eu costumo dizer em sala de aula que ninguém nasce delinquente. Ninguém nasce delinquente. Excepcionalmente, quando alguém nasce com algum desvio psiquiátrico, psicológico, mas a regra é que ninguém nasce delinquente. Se eu buscar o filho de um cidadão que é dedicado ao crime e retirá-lo daquele seio, daquele convívio como criança e levar para um convívio sadio, a probabilidade de ser delinquente é quase zero. Por quê? Porque o homem, eu acredito que o homem é produto do meio. O homem é fruto do meio. E de maneira que o sistema penitenciário do Brasil, e aí nós não podemos perder de vista, é um sistema penitenciário que, proporcionalmente à população do Brasil, nós temos 230 milhões de habitantes no Brasil. 230 milhões de Brasil. O que é que ocorre? Nós temos um sistema carcerário hoje que com 700 mil presos aproximadamente. Além desses 700 mil presos, devemos ter aproximadamente 300 mil mandados de prisão em aberto. Ou seja, esse total chega a 1 milhão de presos. O Brasil é um país, mas o Brasil é um país grande, é um país continental. Mas nós o que é que temos? Hoje, lamentavelmente, o Brasil ele figura em uma escala hierárquica com relação ao sistema prisional. Nós somos o terceiro sistema prisional maior do mundo. Terceiro maior. Nós só perdemos para a China e para os Estados Unidos. Na China e nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, há alguns estados dos Estados Unidos defendem até a pena de morte, aplica a pena de morte. E de maneira que não resolve a situação. Porque se nós temos aí os Estados Unidos como segundo maior com uma segunda maior comunidade carcerária do mundo. Se pena de morte resolvesse o problema, os Estados Unidos, principalmente aqueles estados que têm pena de morte, quase não teria criminalidade. Digo mesmo onde tem prisão perpétua e digo mesmo com relação à pena. Se comenta, disse, não, mas a pena, quando há um problema, disse, a pena tem que ser aumentada. O problema não está aí. O problema do sistema criminal e penitenciário brasileiro passa mais distante do que essa situação. Primeiro, nós não devemos ficar iludidos que a condenação, grande quantidade de condenação, a pena resolve o problema. No Brasil, o social no Brasil não se resolve com sanção, com prisão. O que é que eu costumo dizer em sala de aula? Na hora que se aumenta a criação de presídio,
diminui-se A escola. a escola, a estrutura de uma escola. O dinheiro que constrói um presídio no Brasil dá para construir 100 escolas. E de maneira que nós temos, aí eu vou dizer um ditado popular nós do Nordeste, nós devemos matar o mal pela raiz. E o que é matar o mal pela raiz? Nós não temos como ressocializar as pessoas que cometem delito se antes nós não termos condição de dar uma educação, saúde, segurança e alimentação. E quando observamos essa demanda criminal que temos no Brasil, nós não podemos perder de vista que ela tem uma estreita ligação com a desigualdade social. O senhor tem falado em desigualdade social como sendo, claro, um problema de base do Brasil e tal. E a desigualdade é de fato. Agora eu pergunto, há também desigualdade, o senhor é do Nordeste, nós somos do Nordeste, há desigualdade no sistema de distribuição de justiça, na própria estrutura de justiça dentro do Brasil? Olha, vejamos bem. Primeiro, a justiça no Brasil é una. No Brasil é una. Por exemplo, nós temos a Constituição de 1988, para mim uma das maiores constituições do mundo, uma das melhores do mundo, que é a Constituição Cidadã. Ela é uma das únicas constituições do mundo que estruturou, que em sua estrutura básica dedicou um capítulo exclusivamente para a estrutura do Poder Judiciário. E de maneira que o Poder Judiciário brasileiro, ele é estruturado em 4 instâncias. Primeira instância, que são os juízes de primeiro grau, né? A segunda instância, que são os tribunais ordinários, os tribunais regionais, estaduais e federais, e temos aqui a terceira, que é o STJ, que é um tribunal especial, o STJ, ele não examina mérito de matéria. O STJ, ele tem como desiderato exatamente uniformizar a jurisprudência. Ou seja, ele é o guardião, é a Suprema Corte no sentido do controle da uniformização das normas infraconstitucionais. Ou seja, o que seriam as normas infraconstitucionais? São todas aquelas normas que não estão inseridas na Constituição. De maneira que a função... O Supremo é um tribunal, o tribunal especial também. Mas o que é que ocorre? O Supremo é o guardião da Constituição. O objetivo do Supremo é exatamente o controle da constitucionalidade, é exatamente o guardião da Constituição e lidar com a norma constitucional. Já nós aqui no STJ, nós temos como dever exatamente uniformizar as normas infraconstitucionais, ou seja, preservar a legislação. E preservar a legislação e com instrumento próprio para vincular todo o Poder Judiciário brasileiro no tocante à norma infraconstitucional. Ou seja, nós temos, por exemplo, o chamado repetitivo. O que é o repetitivo? Repetitivo é um instrumento previsto em lei infraconstitucional, através do qual, quando privativo do STJ, que quando decide alguma matéria, quando a matéria é debatida, quando começa a haver discrepância de uma turma para outra, e de fato um decide de uma forma e outro de outra, aí se afeta o processo, se afeta alguns casos, e diz, vamos fazer aqui um repetitivo. E o que é o repetitivo? Aquela decisão serve para todo mundo. Aquela decisão, quando é decidido, vincula toda a justiça infraconstitucional. Durante toda essa entrevista, nós já estamos indo aqui, porque só é meia hora de entrevista, estamos indo para o finalmente, mas durante toda essa entrevista, o senhor manifestou duas crenças aqui, 3, Padre Cícero, 4, Deus, Padre Cícero, fé na justiça e fé de que a solução para os problemas da sociedade está realmente na promoção social, na igualdade. É isso mesmo, esse é o resumo, o pensamento do ministro Teodoro. Obrigado por essa entrevista. Exatamente, eu digo isso com toda segurança, inclusive destacando que hoje o Brasil, o Poder Judiciário brasileiro está avançando, o Poder Judiciário brasileiro não deixa a desejar em comparação a outros países da América Latina, sobretudo, da Europa. Por quê? Porque hoje todas as técnicas nos trazidas, nos presenteadas pela evolução da tecnologia, nós aqui adotamos.
Hoje, por exemplo, o STJ é um dos tribunais que são poucos. No Brasil é o único tribunal com a estrutura do STJ no Brasil. O STJ hoje tem uma estrutura, a partir do momento das fontes de pesquisa, por exemplo, nós temos a maior biblioteca jurídica do universo, praticamente está no STJ. O STJ hoje está em fase de aplicação e de aperfeiçoamento da inteligência artificial. O STJ hoje, toda qualquer espécie de programa que diz respeito ao social, o STJ está adotando. O STJ, ele visa a todo custo nivelar, unificar e, ao mesmo tempo, adotar uma isonomia em combate à desigualdade social. Todo passo o STJ, as atividades do STJ não é só tipicamente jurídica, não é tipicamente justiça. Nós exatamente abraçamos o social. A partir do momento que nós temos um Conselho Nacional de Justiça que integra o STJ, Conselho Nacional de Justiça que integra o STJ, e esse Conselho Nacional de Justiça se desloca para fazer reunião, para fazer audiência pública, se desloca à busca da justiça alternativa, orienta os magistrados para exatamente buscar o povo, o juiz tem que sair do gabinete dele e exatamente sentir o povo, o jurisdicionado, o judiciário, o juiz tem que gostar do povo, gostar de gente, porque gente que não gosta de gente não é gente. E de maneira, o que é que nós devemos fazer? Nós temos que tratar a todos com igualdade. E com um grande detalhe, aí eu aplico a isonomia material, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com igualdade. Eu não posso, de hipótese alguma, deixar de dar primazia aos mais necessitados. São aqueles que não têm moradia, são aqueles que não tiveram o sucesso que nós tivemos, nós somos abençoados. Eu me considero um homem que vim de baixo, pobre, filho de uma família humilde, mas eu me considero, e repito, sou felizado. Sou um homem que Deus sempre foi generoso, me deu mais do que o que eu precisava. Mas por que tudo isso? Porque eu tenho Deus no coração, tenho o Padre Cícero e tenho fé e vocação que a justiça, fazendo a parte dela como vem fazendo. O Poder Judiciário está muito avançando, nós estamos na era da informática, nós estamos na era exatamente do social e, por conseguinte, o Poder Judiciário brasileiro, ele se destaca hoje só basta estabelecer uma diferença do Poder Judiciário de hoje e de 4 décadas atrás. Agora, isso ajuda. O que foi que ajudou essa mudança tão importante do Poder Judiciário? É porque é a chamada mudança de cultura. Nós tínhamos 2 culturas. Vou dar um exemplo aqui voltado ao processo penal. Nós temos um Código de Processo Penal de 1941, que esse código foi copiado do Código Rocco, Processo Penal Rocco, o Código Criminal da Itália. O Código Criminal da Itália é espelhado no fascismo. E, infelizmente, antes da ditadura, na época da Revolução, na época da ditadura, 1941, por exemplo, foi elaborado o Código de Processo Penal pelo Francisco Alves, que alguns doutrinadores chamavam ele de Chica Inteligência, mas ele se aliou ao fascismo, à teoria do fascismo da Itália, e copiou o Código da Itália e trouxe para cá. Onde na Itália funcionava a presunção de culpa. Nós trouxemos para cá tudo isso. De maneira que, com a Constituição de 88, a primeira coisa que criamos é exatamente a dignidade da pessoa humana, o respeito ao próximo. A Constituição hoje, nossa, ela é totalmente como diz, recheadas de segmentos. Nós temos um capítulo dedicado só ao social, nós temos um capítulo dedicado só à cultura, nós temos um capítulo dedicado aos direitos e garantias fundamentais, dando o direito que o cidadão tem e as garantias que ele também as tem, caso seu direito seja lesado. Nós temos hoje uma transparência do Poder Judiciário que é intocável. Todas as decisões do Poder Judiciário brasileiro hoje são públicas, são norteadas pelo princípio da publicidade.
norteada pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, tudo isso deságua a busca de uma prestação jurisdicional de qualidade, imparcial, célera e sempre respeitando a dignidade da pessoa humana. Bom, quero agradecer por essa conversa sobre justiça, sistema de justiça, aplicação da justiça, enfim, que tivemos aqui com o ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado a você pela audiência ao programa Tambor, o debate especial deste sábado. No próximo final de semana estaremos novamente aqui. Obrigado, ministro. Obrigado, eu fico muito feliz em ser entrevistado por esse grande jornalista, esse grande homem que tem uma inteligência abençoada por Deus e pelo Padre Cícero. Eu sei, digo isso a liberdade que já observei em si, da crença que você tem, do amor que você tem ao Padre Cícero, que é igual ao meu. Viu? Obrigado, ministro. Obrigado por tudo e um forte abraço a todos os nossos queridos paraibanos, que eu sei que na nossa terra, Juazeiro do Norte, sem exagero, 10% dos 10% dos que habitam em Juazeiro do Norte, temos certeza que do total da população de Juazeiro, no mínimo 10% são paraibanos. Um abraço a todos.